primeira palestra, que será proferida pelo professor Vítor Teixeira, da Universidade do Porto, Portugal, da Universidade Fernando Pessoa, perdão pela memória. Então, que vai apresentar a primeira palestra. Me empresta o seu livrinho de resumo. Não, deixa. Presta o resumo. Eu gostaria que se ajuntassem um pouco, porque tem pessoas em pé atrás e tem espaços vazios aqui na frente. O professor Vítor Teixeira é associado à Universidade Federal Fernando Pessoa. É licenciado em História, mestre em História Medieval e doutor em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tem investigação nos domínios da História, Portugal, Universal, expansão portuguesa no mundo religião, relações internacionais e religiosas, Islã e também o cristianismo, fenômenos religiosos, religiões orientais, história da arte e patrimônio, expansão portuguesa, arte luso-oriental, iconografia, tradições artísticas, um livro raro e antigos, história da avaliação e taxação, cultura e geopolítica geoestratégicas, enfoque na Ásia, com destaque para Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Oriente Médio e Indo-Pacífico. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. A minha vinculação com o professor Vítor Teixeira é existencial e remonta à pia batismal pelo fato de nossos pais terem nos dado o mesmo nome, Vítor. A partir daí, uma série de outras coincidências continuam a nos aproximar e a fortificar a nossa amizade. Discípulo de nosso saudoso confrade, o padre beneditino Geraldo Coelho Dias, o Dr. Vítor também, amante do Benedito Efteno, um outro confrade nosso, da Abadia de Affligem, na Bélgica, e se dedicou ao estudo da Escola Cordis, que é uma obra desse Benedito Efteno, que também estudei na minha tese de doutoramento. Contudo, apesar de toda essa formação acadêmica do Vítor Teixeira, eu gostaria de fazer uma confidência, que talvez ele não saiba ainda, mas particularmente dois eventos fenomenológicos que nos aproximaram muito. Primeiro foi a Marta Solero, muitos daqui conhecem a nossa amiga Marta Solero, uma mineira de Belo Horizonte. A Marta Solero, uma vez, me procurou, emocionada, que tinha encontrado um amigo meu muito querido, o Vítor Teixeira, e fez elogios maravilhosos à pessoa do Vítor Teixeira. E anos se passaram, e depois, um dia, eu conheci pessoalmente o Vítor. Aí fui falar com ela, conheci o Vítor Teixeira, e ela achava que já fosse meu amigo antes. E realmente é aquele encanto de pessoa que você disse. Não sei quem é Vítor Teixeira, não o conheço. Então, para mim, isso foi um fenômeno místico, o fato que nos aproximou inconscientemente de saber o que estava fazendo.
E depois o apoio que o Vitor me deu na ocasião em que eu estava escrevendo a minha tese de doutoramento. Enviei para ele com o pé quebrado, estava em Portugal, então pode-se talvez sorte minha que eu estivesse com o pé quebrado, porque talvez não pudesse dedicar à leitura, e escreveu palavras assim muito animadoras. Então me deu muita força para continuar a minha tese, a escrita da minha tese de doutoramento. Então, agora é com muita satisfação que passo a palavra ao Vitor Teixeira, nesse dia que comemoramos o falecimento de um monge que levava o coração no seu nome onomástico, né, que é o Frei Hermógenes do Coração de Maria. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou falar com este sotaque que o berço me deu. Eu sou português, já devem ter reparado. Vou tentar falar um pouco mais, com uma entoação mais compreensível, para não ir, como nós dizemos, a mata-cavalos e, portanto, tornar-me com esta língua que nos une, mas que muitas vezes nos separa também. Eu, antes de mais, vou saudar suas paternidades, Dom W. do Amaral, arquiabade da Congregação Beneditina do Brasil, o Sr. Dom Abade, sua paternidade, Dom Filipe, abade do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Saúdo, naturalmente, o Dom Mauro, e já vou dizer alguma coisa mais substantiva, como também a professora Tamara Quirico, que conheci hoje, mas através de e-mails e através de outras interações cibernéticas vamos acabando por conhecer. Às irmãs madres beneditinas aqui presentes, saúdo também. Saúdo o público em geral, alguns que eu conheço e que revejo sempre que venho ao Brasil, a este encanto tropical, apesar de se queixarem do frio, para mim está verão, dá para ir à praia, dá para... Mas são estas coisas, enfim, dos climas, mas agradeço ao Dom Agostinho também, eu não me esqueço, a sua simpatia de me apanhar, como dizemos em Portugal, foi a recolher-me no aeroporto e fez-me uma primeira introdução aqui à zona do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, que já conhecia, já de visitas, de almoçar uma vez, mas o Dom Mauro, que também é homónimo, o nome de profissão Mauro, esse dileto filho do patriarca São Bento, um dos dois primeiros discípulos, Mauro Plácido e Mauro. O Dom Mauro é uma figura que é o culpado de eu estar aqui. Podem-no acusar a ele no fim da minha pobre apresentação. Vou-me esforçar, mas tenho que agradecer sempre ao Dom Mauro esta oportunidade de vir ao Brasil, de vir ao Rio de Janeiro e de estar aqui. O Dom Mauro é uma pessoa, de facto, afetiva, é uma personalidade tranquilamente efusiva ou efusivamente tranquila, de certa forma congrega, aproxima e torna possível, descongela de uma maneira muito beneditina. E eu conheço como leigo, já desde o século passado, os beneditinos portugueses, principalmente. Fui discípulo de um monge, de um professor, de um grande professor, um daqueles professores do tempo do Montfaucon, do Mabillon, daquelas sumidades eruditas que creio que provavelmente alguns dos beneditinos professos aqui presentes, o Dom Geraldo Coelho Dias, que visitou aqui o mosteiro
com o então primeiro-ministro de Portugal e atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que fizeram uma visita que ficaram encantados, guiados pela comunidade e pelo Dom Geraldo. O Dom Geraldo partiu há 3 anos. Foi uma figura que foi muito importante e em muitas viagens que fizemos pelo mundo, tínhamos sempre um petit détour, um atalho, um shortcut para ir ver uma abadia, um priorado, as ruínas de um antigo mosteiro, qualquer coisa que tivesse beneditino, com o Dom Paulino também, uma figura beneditina que era um grande entusiasta da arte. Bom, e tudo isso foi afunilando, no bom sentido, sobre os rios que vão da Babilónia, me trouxeram até a esta aventura e esta tentativa de dar a conhecer uma das primeiras obras, uma obra importante, que eu vou ler e explicar e ilustrar também, a Schola Cordis, do Benedictus van Haften, um monge holandês de uma abadia que ainda é viva, a Vlissem, na Bélgica, embora dentro daquilo que é a erosão monástica do centro-norte da Europa, mas como a aldeia gaulesa do Asterix, resiste, resiste e resiste. Bom, a Schola Cordis de Benedictus van Haften, portanto, tenho aqui para disparar críticas, para consultar, para partilhar os meus contactos, coloco-me como São Sebastião ao dispor das setas, o padroeiro daqui da cidade onde nós nos encontramos, portanto, e poderão, quem achar, interagir, conversar, trocar ideias. A Schola Cordis de Benedictus van Haften ocupa um lugar muito importante, singular na história da espiritualidade barroca, porque articula de uma forma particularmente densa a pedagogia monástica, a devoção ao coração e uma cultura visual emblemática em que a imagem não ilustra simplesmente o texto, antes interpreta, prolonga e transforma num método de meditação. É interessante porque, e poderíamos falar aqui de um paralelismo jesuítico, estamos sempre muito mais habituados e predispostos a pensar naquilo que é o barroco, no que é a arte tridentina pós-Concílio de Trento, quase como uma empresa jesuítica. É verdade, podemos considerar, mas Benedictus van Haften demonstra de uma forma superior, erudita e própria da cultura monástica beneditina a excelência e até a primazia, a precocidade e o valor estético, iconográfico, simbólico, portanto, da imagem a partir do texto como suporte da materialidade, da transformação tridimensional, bidimensional, escultórica ou pictórica, enfim, naquilo que depois serão até os bronzes e os cobres feitos, transformados por outros artistas também do norte da Europa. E também, já agora, como diria aos meus alunos, pensemos em contexto. O Benedictus van Haften está numa abadia, vive numa abadia, participa no espírito de reforma congregacional na Europa pós-tridentina, e é uma das figuras que estará num elevado patamar de interação com todas essas experiências, de um pouco desfazer a Idade Média e abrir um mundo novo barroco, e principalmente na fronteira daquilo que é a Europa católica, com uma Europa que é contra a imagem, sem qualquer crítica, naturalmente, ao protestantismo, que é a Europa na qual está do outro lado da linha, não é uma linha vermelha, mas
É uma Europa onde a imagem, onde o racionalismo, onde até o mundo iconoclasta impera e na qual o Benedictus van Haften exerce o seu munus não apenas monástico, ele teve cargos, ele teve ocupações, ele fez praticamente tudo aquilo que o monge sacerdote vai fazer na sua vida, desde o postulantado, o noviciado, o abaciado, o priorado. Ele fez praticamente cumpriu em 2 congregações todas essas tarefas e não deixou de ser um dos autores mais importantes, mais referenciais da espiritualidade e daquilo que é a base textual da imagem barroca. Portanto, esta obra, que foi publicada a partir de 1629 até 35 e depois replicada em traduções externas, é composta por uma série de emblemas, 55 emblemas gravados por Boécius van Bolswert, um gravador, um artista, que, enfim, integra esta obra no grande universo da literatura devocional monástica do século XVII, mas distingue-se pela sua coerência interna, pelo seu programa simbólico e pela centralidade absoluta do coração como espaço de conversão, conflito, purificação e regresso a Deus. O século XVII, um outro preâmbulo, é o século da devoção, ou do início da devoção ao Sagrado Coração. Margarida Alacoque. A partir de meados do século XVII. É curioso que 2 grandes autores, Benedictus van Haften, que estamos hoje aqui a recordar, André Rudamina, um jesuíta menos conhecido, mas que trabalhou na China e que viu a sua obra vertida nas gravuras de Antoine Vierix, segundo, mas este conjunto de autores, particularmente do nosso beneditino, vão antecipar, diria, aquilo que é, até por um lado, a fisiologia do William Harvey, 1644, a descoberta e identificação do sistema sanguíneo e do coração como órgão, isto é extremamente importante, e as visões da irmã Margarida, de Santa Margarida Alacoque, e, portanto, aquilo que é o princípio da devoção do Sagrado Coração. Benedictus van Haften, foi um monge beneditino de Affligem, escreveu a Schola Cordis num contexto de forte renovação católica pós-tridentina, em que a literatura espiritual procurava disciplinar a interioridade, reformar os afetos e oferecer aos fiéis um itinerário de introspecção teologicamente disciplinado, hoje diríamos controlado. A obra pertence a um momento em que o barroco não é apenas um estilo artístico, mas uma forma de organizar a experiência religiosa por meio da persuasão sensorial, da afetividade e da visualidade. Nessa cultura, o mosteiro continua a ser um laboratório de leitura, de meditação, disciplina espiritual, mas em diálogo com públicos mais amplos, fossem leigos, fossem clericais, que consumiam cada vez mais livros de emblemas, sermões impressos e tratados de devoção. O século XVII, o século XVIII, o século XVII é um século, desculpem a expressão, de chumbo. É um século espiritual, é um século, alguns já o chamaram o século beatífico, é um século de arrefecimento global, por exemplo, e isto é importante. A biologia exerce uma influência imensa no curso da história, e nesta região, nesta área da Bélgica, da Holanda atuais, onde vivia o nosso monge,
as condições de vida não eram particularmente fáceis. O pragmatismo da sobrevivência impelia muitas vezes mais à conversão ao calvinismo, muito mais simpático, muito mais atrativo, simplificado também, do que a perseverança, do que a existência sacrificial dura daquilo que era o que o Concílio de Trento determinou. E isto, o século XVII, o século XVIII, marcam também esse regresso monástico ao contacto com populações na Europa. Os monges fazem parte da linha da frente da missão naquilo que é o mundo barroco pós-Tratado de Westfália, em 1648, em que a Europa se divide e em que a Igreja não desiste da recatolicização ou daquilo que é uma recristianização fiel a Roma, e nos tempos de hoje voltamos a viver muitas vezes todas estas dissidências, estes problemas, e estamos num espaço em que era preciso enculturar, era preciso ensinar. A pedagogia de Trento ensina-se através do texto, não apenas da imagem. A erudição beneditina, e veremos isso no século XVIII francês. É curioso que hoje estamos no dia 14 de julho, há uma efeméride, a Revolução Francesa, que é um marco histórico fundamental para percebermos um pouco o que é um ponto de chegada, um ponto de partida, um ponto de fratura, o princípio do processo que conduz à independência do Brasil e também a grande voragem dos tempos que engolirá ordens, que engolirá muitas comunidades. No entanto, sobreviverá sempre a erudição, a cultura, marcos essenciais para a catequização. Não é uma catequização apenas do povo, é uma catequização também das elites, é uma catequização até da própria Igreja, que os monges serão, e concretamente as congregações francesas desta época, serão extremamente importantes nesse processo. A Schola Cordis insere-se, por isso, nesta tradição como um manual de pedagogia espiritual. O próprio título é pedagógico. Schola Cordis, escola do coração. Portanto, um processo em que o coração humano é simultaneamente sujeito e objeto de instrução, de correção, de conversão. O movimento central da obra é o do coração afastado de Deus, que regressa a Ele. Isto é um itinerário espiritual, um pouco como São Boaventura na Idade Média, um pouco como Bento XVI no século XXI e na sua obra teológica até. Há aqui uma teologia da reconversão, do regresso, do filho pródigo, quase, do retorno à casa do Pai, mote do jubileu do ano 2000 do Papa João Paulo II. É o coração como elemento fundamental de retorno, de conversão, de adesão, de redescoberta. E estamos numa época de muitas descobertas. Portanto, um processo em que o coração humano é sujeito, objeto de instrução, correção, conversão. O coração afastado de Deus que regressa a Ele. Essa trajetória é apresentada numa sequência visual e textual de grande coerência, em que cada emblema corresponde a uma etapa da vida interior. A cultura do emblema barroco. Para compreendermos a importância desta obra, é indispensável situá-la na cultura do emblema, o emblema tridentino, que no século XVII conheceu uma grande influência na Europa, quer católica, quer protestante. Muitas vezes fala-se de um definhar da Igreja Católica perante um nível cultural, um nível de erudição superior do protestantismo, sem estar a pôr aqui nenhum binómio, nenhuma dicotomia manicaísta do bom e do mau. Mas muitas vezes desafeta-se
a Igreja Católica, a tendência romana, portanto, fiel a Roma, da cultura, da erudição. Pensa-se muito na missão, pensa-se muito numa pastoral de contacto. E muitas vezes, muito o público em geral, muitos estudantes, muitos professores, não estou a dizer que é proibido ou que está mal, mas não associam erudição, não associam uma espécie de ação de conversão baseada na cultura. Isto é muito curioso porque nós assistimos nos últimos 30, 40 anos também, e particularmente, volto a referir, o Papa Bento XVI, a uma aproximação da própria Igreja à cultura. Não apenas ao sentimento, não apenas à devoção, mas também a uma espécie de evangelização cultural. E no século XVII há uma cultura de frente, de uma espécie de combate espiritual. Não é uma conquista espiritual, é um combate espiritual. O modelo da conquista espiritual escolástico, medieval, está perfeitamente ultrapassado pela lógica tridentina. O emblema, enquanto forma composta por lema, imagem e pela subscriptio, permitia condensar doutrina, moral e imaginação num dispositivo altamente memorável. Em contexto religioso, essa forma adquiriu particular relevância porque facilitava a passagem do visível ao invisível, do sensível ao inteligível, da figura ao mistério. Na Schola Cordis, a gravura é menos uma ilustração do que uma mediação espiritual. O olhar aprende a ler teologicamente e a leitura torna-se exercício meditativo. Vocês vão ver as subscripções, vão ver aqui muito latim agregado a cada emblema. Mas isso também faz parte de um dos pressupostos exarados de Trento, da cultura do pároco, da cultura do sacerdote, da cultura do religioso. O conhecimento do latim, eu não estou aqui a entrar em questões de missas latinas, atenção, por favor, mas do latim, que é uma língua de exegese, uma língua de elevação espiritual, é uma língua que apropria conteúdos de uma forma mais profunda e que deve ser explicada como a própria arte. No Concílio de Trento, na última sessão, portanto, em 1563, já o Natal estava à porta e o frio em Trento assolava os padres conciliares, dispôs-se que uma sessão, pela primeira vez na história do mundo, uma instituição religiosa, a Igreja Católica, definiu um programa para a arte. E dizia-se, em conclusão, não vou aqui transcrever toda a ata conciliar, que a arte tem 3 objetivos. A arte deve ser latrêutica, portanto, deve incutir o espírito da latria, da veneração. Devemos ter na arte um incentivo para orar, para rezar, para o caminho para Deus. A arte deve ser ilustrativa, deve ensinar. E em terceiro, a arte não pode perder o seu cunho ornamental, não pode perder beleza. Este tridente é muito importante na definição daquilo que será o programa artístico no qual se insere esta Schola Cordis, que é quase como se fosse uma inteligência natural de um monge que providencia um programa de imagens, contextos, para os artistas e para os transmissores da fé, como também os transmitidos, aderirem e poderem, de uma forma mais esclarecida, porque a palavra esclarecido é o adjetivo, se quiserem, mais importante para o século XVII e para o século XVIII. Estamos numa época de combate espiritual. A cultura visual barroca, portanto, favorecia precisamente essa dialética entre excesso e disciplina. Por um lado, o imaginário é rico, dramático e afetivo. Por outro,
é submetido a uma ordem espiritual que o orienta para a conversão. A Schola Cordis reflete esse equilíbrio. As gravuras de Van Boswerth, que é o gravador que faz as imagens do livro, portanto, do Schola Cordis do Van Heften, apresentam cenas densas, frequentemente alegóricas, com figuras como o coração, o amor divino, a alma, Cristo, anjos, instrumentos da paixão, signos de combate interior. O resultado é uma gramática visual de forte intensidade devocional, na qual a alma é convidada a reconhecer-se numa sequência de estados espirituais. O coração aparece quase como se fosse um espaço teológico, um espaço de centralidade. Desculpem. Isso. Aqui tem uma biografia. Ele foi Prevost, como se diz em inglês, como o Papa Leão XIV, o Papa Prevost. O nome dele é religioso na essência. Logo, o seu patronímico é aquilo que é o Provost, o Preboste, como se diz num português mais antigo. Portanto, muitas vezes é difícil traduzir. Atualmente seria um prior administrador, tanto quanto na minha experiência de contacto com Sinsverga, é um prior que exerce o cargo na ausência de abade, portanto é uma espécie de abadia vacante em que a comunidade elege um dos seus para ser o prior de transição administrador. Mas aqui havia abade e ele era preboste, portanto ainda temos algumas confusões terminológicas anteriores àquilo que é a redefinição congregacional do século XIX, que vai atingir o mundo beneditino. E essa renovação congregacional, principalmente a partir do aparecimento de congregações importantes na Europa e é do Brasil, que é uma das mais antigas no catálogo das congregações beneditinas, depois da congregação inglesa, creio eu que será a segunda, terceira mais antiga das congregações atuais, porque as antigas congregações historicamente já não existem, como as congregações da Apresentação de Maria, como a congregação de São Vane, muitas das grandes congregações monásticas, e principalmente depois do movimento de 1833 de Solesmes e da renovação litúrgica, da renovação da própria espiritualidade monástica de Dom Prosper Guéranger. Portanto, e, no entanto, vem aqui a atividade e também o processo de transição da congregação de São Vane para a congregação de Bursfeld. Há aqui uma espécie, já agora, se me permitam, de reforço da erudição, de reforço dos estudos monásticos, de reforço da cultura monástica. Bursfeld é também mais contemplativa, mais rigorosa, mais observante da disciplina monástica. O século XVII tem também nas congregações beneditinas uma renovação, quer nas congregações, portanto, nos ramos masculinos, quer nos ramos femininos, de reorganização do ponto de vista da espiritualidade e do ponto de vista daquilo que é, principalmente, a contemplação. Curiosamente, a congregação dos monges negros do Reino de São Bento de Portugal tinha, e tem até no brasão, aparecem alguns aqui em São Bento, Rio de Janeiro, numa torre brota um rio, brota um ribeiro ou um curso de água, que é o voto de passar o mar e os rios que levam, portanto, a uma ideia de missão. A missão monástica beneditina, da qual a congregação brasiliensis será herdeira, não nesse sentido missionário também, mas devido à influência dos monges de Boiron, e lá está, Boiron é uma das herdeiras precisamente desta tradição da renovação contemplativa do século XVII, de Bursfeld, por exemplo, e que vai ser muito importante depois também na redefinição da espiritualidade beneditina da futura congregação
do Brasil. Eu creio que não devo ter muito tempo, talvez, mas obrigado. Eu não quero roubar o tempo a ninguém, pelo contrário. Na tradição cristã, o coração é o lugar da vontade, da memória, da inteligência afetiva e da conversão íntima. E no barroco essa dimensão é amplificada por uma linguagem de interiorização radical. Em Heften, o coração não é apenas uma mera metáfora sentimental. É um campo de batalha entre o pecado e a graça. E estes dois elementos são, no fundo, o ringue, ou os dois lutadores, desculpem a metáfora mais bruta, portanto, da grande luta, do grande choque titânico entre norte-sul, entre o racionalismo protestante e uma cultura afetiva mais meridional, mais católica. É muito curioso. Eu gostava, num âmbito que nas atas vou transpor, mas só para vos deixar aqui um lamiré, na China, nesta época, a Companhia de Jesus fazia e irradiava, através do padre Rudamina, numa forma acomodatícia, precisamente um conjunto de 17 gravuras que falei há pouco do Vierix, do Cor Jesus, amantes, dos que amavam o coração de Jesus, uma espécie de adaptação e de catequese do coração adaptado à cultura dentro daquela questão da querela dos ritos chineses, jesuítica na China. Era uma espécie de elemento missionário através da pedagogia do coração. Portanto, o coração não era apenas do William Harvey, não é apenas fisiológico, repito. O coração é talvez, se quiserem, nesta época, o trunfo afetivo espiritual da cartada de renovação que a Igreja enceta depois do Concílio de Trento. Mas atenção, Benedictus van Heften não é apenas coração, é cérebro também. Muitas vezes dizia-se nesta época que o coração era dos católicos, dos papistas, e o cérebro dos calvinistas, dos luteranos, dos anglicanos. Claro que isso aí é chamada contra-informação. É uma espécie de lenda negra e é preciso vermos a questão da lenda negra anticatólica que se criou nesta época e que, curiosamente, influenciou também o mundo católico. Não foi apenas o mundo protestante a virarem o dedo contra os católicos, contra os papistas, como se chamavam na altura no norte da Europa, e do outro lado da rua, em Affligem, o padre Heften tinha muitas vezes que dirimir razões com pastores calvinistas, e o calvinismo, nesta época, era extremamente radical. Portanto, um campo de batalha entre o pecado e a graça, entre o amor desordenado e o amor divino. Há aqui muito mais do que mera espiritualidade, do que mera teologia. Há uma possibilidade de transposição para a própria realidade humana, afetiva, emocional, cotidiana das populações. E reparem, aqui entra o toque beneditino, entre a dispersão e o recolhimento. É uma catequese do regresso, digamos, à contemplação, mesmo nos leigos, mesmo no mundo artístico, científico, há aqui uma espécie de tocar a rebate num regresso, através do coração, a uma experiência afetiva de matriz contemplativa, sem perder a dimensão ativa. É aquilo que os futuros monges alemães, quando recriarem, a partir da regra o ora et labora, que todos conhecemos, que não existia nesta época como lema, mas, no fundo, Heften, através das suas gravuras, pretende dimensionar essa perspectiva da oração e do trabalho, como é próprio da regra de São Bento, este binómio fundamental, mas que ele tenta
transformar através do coração, através do caminho afetivo, mas ativo, não apenas contemplativo, dos que se perderam e que querem regressar. Há aqui uma metáfora geopolítica até, do ponto de vista daquilo que é a dinâmica das civilizações, muito importante. A obra trabalha assim como uma antropologia espiritual muito precisa. Eu vou só molhar a palavra, desculpa. O coração humano aparece como origem da queda e possibilidade da redenção. Pode estar fechado, ferido, pesado ou obscurecido, mas também pode ser purificado, aberto, selado em Deus e inflamado pelo amor divino. Não por acaso uma das imagens mais recorrentes na tradicional devocionalidade barroca é o da apertio cordis, a abertura do coração, associada à entrada da graça e à ação de Cristo como fons vitae. Para quem se dedica aos estudos artísticos, encontra aqui muitos sinos a tocar nestes conceitos, nestas terminologias. Eften insiste nessa gramática de abertura, de limpeza, de reforma interior, aproximando-se de uma espiritualidade do exercício, do labora, da atenção e da disciplina dos afetos. É uma espiritualidade beneditina fundamental na Reforma Católica, uma iconografia da conversão. Eu vou só avançar um pouco, porque mesmo que a simpatia profética do Dom Mauro me diga para eu estar à vontade, eu sei que há uma divindade politeísta, o Deus Cronos, que tem sempre o seu cutelo pendendo sobre o pescoço do orador. E temos aqui uma espécie de explicação. Vocês ouvem todos assim? Não, é melhor o microfone. Bom, e que podem ver como o conjunto dos livros, os 4 livros, que organizam as 55 gravuras, que estão todas elas enquadradas e organizadas, portanto, num itinerário. Não se faz aqui um conjunto de imagens avulsas, não é inspiração, não é, digamos, o desejo ou a vontade do autor. Há uma estratégia, há uma estrutura, há uma coordenação de texto que é transformada na imagem. E todo este processo do texto e da imagem caminha para aquilo que é um cardápio, um menu a ser servido aos artistas. No México, por exemplo, em Atonilpa, a Capela Sistina mexicana, o conjunto das pinturas que vão ser colocadas na Basílica obedecem todas ao Schola Cordis. Por exemplo, na Catedral de Lugo, no norte da Galiza, em Espanha, por exemplo, também temos um conjunto de pinturas de frescos e imagens que traduzem precisamente a Schola Cordis. A Schola Cordis vai ter um impacto muito grande, como também o caso do Vierix, que há pouco falei, como também depois dos gravadores Carvey, inglês, e outras personalidades que se vão dedicar precisamente a fazerem traduções e disseminações das ilustrações do Schola Cordis. Portanto, reparem o afastamento, o arrependimento, a purificação e a união ao amor divino. Depois, é um pouco aquilo, o 4º livro, cristicamente, há aqui um cristocentrismo absolutamente fundamental, em que, no processo de regresso ao Pai, o indivíduo no coração reflete precisamente sobre a figura, sobre o sofrimento, sobre o sacrifício. É a espécie do epílogo daquilo que é o fundamento da matriz sacrificial cristocêntrica da espiritualidade barroca. Isto pode parecer mera teologia, pode parecer espiritualidade seiscentista em toda a sua leitosa
congeminação, diríamos, mas não é apenas um discurso melífluo. Nós temos aqui uma obra fundamental que vai ser reproduzida, lida e transformada em trabalho de artistas e produção teológica e erudita. Por exemplo, uma obra fundamental, O Espia Desidéria, de Hermann Hugo, também uma obra fundamental na literatura barroca, projetada a partir da imagem dos ciclos narrativos. E eu vou só avançar um pouco para vos mostrar as obras. Isto aqui é a Tonilpa, no México. É uma verdadeira, pronto, é vendida turisticamente como uma capela Sistina. Não é aquela promessa de conferência, mas nas atas, Sr. Dom Mauro, vamos ter isto mais organizado. E vou só avançar para... Reparem, e depois também, muitas vezes, a musicalidade que é aferida, que é trazida a partir, portanto, da meditação das imagens naquilo que é o processo litúrgico. Não é do Schola Cordis, mas é uma das imagens mais difundidas dos sonhos de Margarida Alacoque, da visão mística. Pompeu Batone. O Pompeu Batone é o primeiro grande artista do século XVII que se inspira precisamente nestas obras místicas e que vai ser o primeiro grande artista do culto de uma das devoções tridentinas ou pós-tridentinas mais importantes, que é a do Sagrado Coração de Jesus. Pertence basicamente ao ciclo da renovação espiritual. Era preciso o consumo espiritual ter, vamos falar assim, desculpem, numa linguagem quase de marketing, era preciso haver um conceito diferente, atrativo, que cativasse, que congregasse o sentido do sacrifício, da espiritualidade, da devoção, da meditação. E isto não se faz apenas com pregações de adro ou de púlpito. Tudo isto é preciso criar a partir de reflexão, a partir de meditação, a partir de uma espécie de conceptualização. Isto é muito erudito, é muito teórico, é verdade, mas é a base para que todos os estudantes, para que todos os professores, para que todos os que aprendem depois tenham e sintam a missão de transmitir, de levar, de educar. Nunca se esqueçam disto. A Europa, no dia 11 de julho, o dia do Patriarca São Bento, como sabem, festeja o Dia da Europa, no mesmo dia do santo que é patrono, por exemplo, da União Europeia. A União Europeia continua e está matriciado nos seus fundamentos, na sua, digamos, base judaico-cristã, dentro daquilo que é a dimensão cristã da sua existência, continua radicada e continua a ter uma fundamentação na figura do Patriarca São Bento. E reparem, a evangelização da Europa, que está na base deste patrocínio aferido pela instituição, está no facto de que o que é a Europa hoje em dia não era sem os mosteiros beneditinos. Portugal não existia se não fosse Cluny. Aliás, o nosso primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques, era sobrinho neto do grande abade de Cluny. Era primo de uma outra figura beneditina, mas cisterciense, o São Bernardo de Claraval. Por exemplo, a reconquista cristã é construída, é afirmada como a devoção do Santiago de Compostela, dos caminhos de Santiago, é uma construção espiritual beneditina, como todos os caminhos, como toda a malha monástica, desde a Escandinávia até à Itália, até à Áustria, até Portugal, até às Ilhas Britânicas. É impossível de nós retirarmos a equação beneditina, ou melhor, o elemento beneditino desta equação. E os beneditinos contemplativos, eu digo sempre aos meus alunos, vocês peguem
no relógio, eu hoje não trouxe o meu, peço desculpa, mas olhem para o relógio, isto é um ato beneditino. As horas, ir dormir a sesta, era a hora de sexta, etc, etc, etc. Reparem, esta influência vai se tornar paulatinamente maior, mais erudita. Não há renascimento sem os mosteiros beneditinos da Europa. Porque também não há renascimento sem as arcas, sem os contentores de cristãos de Constantinopla a fugir dos turcos otomanos. Por onde é que eles vieram? Para a Europa. E quem é que sabia ler aquelas línguas grego, latim oriental, aramaico, hebraico, etc? Subiaco, Monte Cassino, Farfa, etc, etc, etc. Os mosteiros beneditinos que copiaram, isto é quase como fizeram uma arca congeladora, onde depositaram, traduziram, e o Renascimento é o micro-ondas que vai descongelar e servir aquilo que foi pacientemente mantido no tempo nos scriptória monásticos beneditinos. Estas gravuras do Van Haeften são precisamente a eloquência barroca, uma peça no veio de transmissão de cultura antiga, de cultura visual, na qual, herdeiro dos tempos, ele vai abrir, mostrar, adaptar e ser o elo de ligação para a renovação e para a afirmação de uma igreja ameaçada, de um castelo atacado. Isto é uma perspectiva um pouco europeia, peço desculpa, mas que era preciso salvar. E a fé também salvava. Eu vou só fazer uma pequena exegese rápida. Reparem como, por exemplo, os exercícios espirituais do Santo Inácio de Loyola, jesuíta, têm uma extrema importância precisamente na imagética barroca do Van Haeften. A questão do exercício, a questão da espiritualidade ativa, da meditação, numa combinação com a erudição beneditina, naturalmente. Este é o Spia Desidéria do Hugo, e agora, eu peço desculpa, do Pompeo Batone, um artista que, reparem, a ideia do santolado no próprio coração, que também é aproveitada pelo Benedictus Van Haeften. E agora vou-vos só mostrar uma organização da Schola Cordis e termino, Sr. Dom Mauro. Obrigado. Portanto, os 4 livros que já falei, a queda, a conversão inicial, a purificação, a formação e depois a união estreita. Naturalmente que 85% da população não saberia ler, nem traduzir, nem digerir. Isto é um manual de instruções para a erudição monástica e patrística, a erudição também do clero, se servir para fazer uma espécie de digestão intelectual e transmitir do ponto de vista pastoral. E reparem, a organização, eu já vos vou mostrar as gravuras, portanto, um eixo temático que eu vou seguir para explicar, apesar de ter este discurso um pouco desordenado, eu gosto de organizar muito do ponto de vista da publicação, do ponto de vista textual, e a partir do livro 1, primeiros 4 livros, aquilo que é a desordem, aquilo que é o caos. No princípio não era o verbo, era o caos. No princípio era o infortúnio. Fugi da casa do Pai, saí e fui, deixei tudo. É preciso regressar. A primeira, lá está, gravura, a fuga do coração. Meus caros, há pouco o Dom Mauro falava ali nos livros antigos e raros. É uma das minhas predileções e também uma formação que fiz, embora aqui o meu eu é o menos importante, mas particularmente o livro antigo, o livro erudito, o livro monástico do século XVII, e encontrar uma
pérola, uma joia, como esta Schola Cordis é absolutamente fascinante, porque as imagens do Bolsward, que é uma tradição também muito flamenga, muito belga e holandesa, se quiserem, alemã também, do norte da França, é magistral. E tudo isto nós vamos encontrar na pintura, na escultura barroca, mas principalmente na pintura e também em muitos outros livros, a influência destas gravuras. Se alguma vez quiserem ver o processo de fabrico de uma gravura, há um filme que é Os Fantasmas de Goya, do Milos Forman, em que, a certa altura, o Goya faz uma das suas gravuras e elabora um processo de desenho, de gravação. É esplêndido. E a gravura tornou-se também, atenção, que havia um comércio e uma divulgação da gravura muito, muito importante. Portanto, a fuga do coração, o coração que foge de Jesus. Reparem, aqui o coração tentado por um saltimbanco, por um palhaço, digamos. E a partir daqui, a vaidade do coração. Ele saiu, andou feliz, andou muito ufano, cheio de si. Portanto, a liberdade, não é? Todavia, as transitoriedades do mundo, vanitas vanitatem, o coração estava, enfim, completamente solto. E, no entanto, o coração torna-se pesado, é o excesso. Isto, reparem, vocês pensem, há aqui uma didática, há aqui uma pedagogia que vocês podem transformar no coração e passar do coração para o elemento humano. E é extremamente, até do ponto de vista psicológico, do ponto de vista daquilo que é um tratado da sociabilidade barroca, uma obra, curiosamente, feita por um homem em clausura que via muito bem os sinais dos tempos. O Van Heften estava fechado numa cela, no seu mosteiro, eu estou a metaforizar naturalmente, mas era um homem que tinha o conhecimento do mundo. Até os cartuchos conhecem o mundo muito bem. Por exemplo, eu não sou religioso, não sou monge, mas a experiência, e conheci vários, e há pouco falei de uma pessoa, como também do grande professor José Matoso, o maior historiador português, na minha opinião, um homem que foi monge, mas saiu do mosteiro, mas o mosteiro nunca saiu dele. O coração, reparem, a avareza, o coração torna-se duro. Isto é um processo, pensemos quase na saída do filho pródigo. O primeiro dia, fantástico, viva a liberdade, viva o mundo, tudo é bonito, tudo é fantástico. Mas com o tempo, em cada manhã, em cada dia, depois divide-se, depois luta, depois torna-se, enfim, insaciável, tenta recuperar, Eu não quero estar aqui a ser pregador, nem estar aqui a fazer uma parenética barroca tão fundamentalista, mas há um percurso que tem uma lógica, se virmos a sucessão. O coração começa a pensar em voltar, o coração começa a meditar. Precisamente a conversão é um movimento de regresso. Meus caros, isto não é, desculpem, inocente. Na filosofia, na teologia do século XVII, este número 8, a reversio, o regresso, o retorno, a ideia, o derramamento, a efusão, a sinceridade, a ideia da reconciliação que começa a tocar sinos. Uma espécie de, enfim, é preciso disciplina, é preciso reintegração, aliança com Deus. A circuncisão é o processo da afirmação judaica e, enfim, da aliança, o reforço da aliança, como se fosse uma ligação. Bom, e depois temos a purificação, a reforma interior, com todas
as características que vocês podem ler e que não vos vou amassar com a leitura, com uma mensagem. É importante vermos que a imagem barroca, pós-tridentina, tem mensagem, tem conteúdo intrínseco. Como dizia um grande historiador e iconógrafo, Erwin Panofsky, os nossos sentidos apreendem. Nós depois traduzimos, nós depois dissolvemos, analisamos, nós damos um sentido, mas depois temos um processo iconológico, de hermenêutica, de avaliação do conteúdo intrínseco. O que é que está, o que é que se esconde através da imagem? Qual é a dominante, qual é a mensagem? E reparem, a graça. Nós temos um Papa, atualmente, um Papa da graça, da teoria, digamos, de uma espécie de uma teologia universal da graça. Ele é agostiniano também, naturalmente, que, entre aspas, tem aí o ferrete formativo da graça. Mas é importante como a graça, nesta época, só para recordar, eu não sou teólogo, mas os senhores teólogos aqui presentes são muitos. Nós estamos aqui num debate intelectual no século XVII com as três solas, a sola gratia, a sola fide, do Lutero. A ideia da graça luterana, nós não estamos aqui apenas a fazer um combate. E já agora, muitas vezes as pessoas chamam contra-reforma. Historicamente, hoje em dia, consideramos historiograficamente que a palavra contra-reforma é um conceito errado. E esta obra é uma manifestação da chamada Reforma Católica. Porque existe um processo de reforma católica desde 1417, se quiserem uma data, o fim do cisma do Ocidente, o Concílio de Constança, em que todo o século XV, tudo o que vai acontecer deriva precisamente da existência de reformas. Aliás, se forem à reforma da Congregação de Santa Justina de Pádua, beneditina, é a primeira grande semente de renovação das chamadas observâncias, como a Congregação de Valladolid, como outras congregações. Claro que a desconfiança dos chamados relapsos ou dos que acomodavam a uma vida um pouco mais urbana, no sentido de menos claustral, obviamente que os vícios dos tempos foram diluindo todas essas observâncias. Mas existe projeto de reforma antes da reforma protestante. O Lutero, o Calvino, são reformadores como muitos outros reformadores, como o cardeal Cisneros na Espanha, por exemplo, como muitos abades beneditinos que diziam que era preciso reformar. Claro que nem todos tiveram o movimento congregado, organizado no sentido reformador. Portanto, contra-reforma significa o quê? Que a Igreja estava a responder taco a taco, mano a mano. Não. A Igreja, se fosse responder, por exemplo, não teria aberto o capítulo da arte, por exemplo, da forma como abriu, o capítulo das missões, etc. Há aqui uma série de exemplos que podíamos dar. É preciso pensarmos muitas vezes nessa utilização, nesses termos. Usa-se o contra-reforma porque é mais conhecido e as pessoas que conhecem percebem melhor. Bom, eu vou avançar, peço desculpa. A contrição do coração, o processo do arrependimento. Este segundo livro é um livro de consciencialização, de reflexão, de uma pedagogia penitencial. E depois a humilhação. Não é só preciso converter. Van Eften dizia que era preciso, quase como o homem libertar-se dos seus pesos, dos seus fardos. Era o indivíduo que tinha que aliviar. Isto não é kármico, mas até podia parecer. Isto até podia parecer uma filosofia de desapego. Mas é, do ponto de vista cristão. E ele não tinha influências búdicas na sua obra. Mas vocês, se quiserem, podem ver que também existe na humilhação, também existe neste esforço, também existe neste fitness espiritual, uma espécie de regresso, de retorno a uma purificação.
Claro que o coração amolecido para a graça atuar. Rigidez, dureza, é como o gelo para a água. A água não entra no gelo. É preciso fluidez, é preciso areia. Não quer dizer que o coração fique como areia, mas para absorver é preciso amolecer. Reparem, o coração a lavar, o coração a limpar, a entrega do coração. Cristo, angelicamente, numa metamorfose, recebe o coração. É a doação, o sacrifício. Eu estou a seguir a ordem, portanto, da numeração da obra. A pesagem, todo o esforço de ponderação, todo o esforço de, enfim, a preparar para o exame, a provação, o coração vai ser passado pelo sacrifício. Não é apenas dizer, eu estou, eu faço, eu consigo. Não, tens que ser avaliado, tem que haver. Isto podia ser explicado, mas estaria aqui até amanhã, salvo seja, não sou assim tão douto, mas percebemos também muitas vezes o que é que existe aqui de comparação com as doutrinas racionalistas da teologia protestante. Porque não podemos esquecer, o Van Heften morava em frente a um templo, um tabernáculo protestante, digamos assim. O escrutínio, a retificação, a renovação do coração, um coração novo, a regeneração espiritual. Reparem, isto é a ideia do perdão, que é uma ideia que custa muito, por exemplo, do outro lado da rua, no tabernáculo protestante. O reconhecer o perdão, a humilhação, aquilo que os protestantes são um pouco mais, de certa forma, nesta época, uma teologia de predestinação, de um livre-arbítrio exageradamente rígido. E muitas vezes aquilo que era a consciência do perdão, a penitência, era para eles algo degenerativo. O Van Heften mostra precisamente as virtudes do perdão, da regeneração. A lei de Deus, tabula legis, uma ideia mosaica. O livro terceiro, portanto, o coração renovado, reencontrado, a planta tem que ser regada, a planta tem que se tornar viçosa outra vez, porque senão, o que é que vai acontecer? Perde-se. Voltamos ao livro 1. O coração é um espaço cultivado por Deus, onde a graça produz virtudes, a unidade interior, o repouso espiritual. Isto aqui, de certa forma, é um grande manual beneditino, a valorização da contemplatio. Um coração para ser lavrado, um coração para ser trabalhado, para ser semeado, regado, a planta que deve ser regada. A semente que caiu à terra há de dar fruto. Uma vez ouvi um pregador da Páscoa no norte de Portugal, em Braga, onde eles são inflamados, até o vento se calava quando ele pregava numa torre, numa igreja na Póvoa de Varzim, em Vila do Conde, perdão, para quem conhecer, era absolutamente, ele troava e estava sempre com a metáfora da semente. Nunca me esqueci. As flores que brotam. A custódia do coração. O coração é tentado, porque isto não vai lá só, enfim, há provações. E depois, aquele scala Shelley, a cordis scala, as escadas do sacrifício. Muitos mosteiros beneditinos têm na cerca, ou junto à cerca, por exemplo, em Tibães, para quem conhecer Tibães, tem um escadório com um conjunto de, além de passos da paixão, de reflexões, precisamente das virtudes e de, enfim, do caminho espiritual, do sacrifício, de grau a degrau, até se chegar
àquele oratório, o templo, no topo uma capela, é quase como se fosse a redenção final das escadas. O coração que dilata, o coração onde se habita, o coração é o espaço de residência, entre aspas, do crente, selado, marcado, pertencendo a Deus. O coração, enfim, mais uma vez tentado, o amor divino, o amor profano, não é o amor sacro, o amor que o coração pretende reencontrar. O coração que inflama. Reparem, isto é um caminho, um itinerário espiritual de retorno à casa do Pai, difícil. A vigília, é preciso cuidar o voo do coração, as realidades celestes, a transcendência, o desapego do mundo, a unidade do coração, a ideia da comunidade. Reparem como eu vou terminar em 2 minutos. O coração, reparem, o processo teológico que o autor constrói através da imagem pretende fazer o que é? É ir criando um caminho de coerência, de aproximação àquilo que é o zénite espiritual do crente, através da imagem, através da reflexão, através, portanto, de uma caminhada onde exercita, onde repousa, onde contempla, onde vigia, onde luta. É um processo difícil. E, finalmente, a união com Cristo na cruz. Reparem, é um processo muito mais ligado à própria iconografia de Cristo também, com muitos dos passos da paixão. É muito passional, é extremamente afetivo. Muito mais sanguíneo. Mais uma vez, a flagelação, todos os exercícios portanto, da espiritualidade passional, pascal, a passagem. Aqui, a pintura do coração a partir do Vero Icon, de Verónica. É muito engraçado, este é quase o tributo aos artistas. O cálice eucarístico, o sofrimento na cruz, até a espada de Longino, vocês verão, o coração que se expande. Aqui, expansão não é bem expansão, não é esticar. Esticar seria muito mundano, mas seria um bocado uma espécie de, enfim, acho que entendem o conceito. Como também plantácio, não é uma plantação, é uma implantação. É todo um processo crístico. Faltam 5. Reparem até o processo, os vitupérios, chamados, portanto, instrumentos da paixão, ligados também a este processo de reencontro de caminho para a cruz. O mosto, portanto, o sumo, aquilo que são as grainhas, a uva pisada, o líquido que sai, e é aquele resto, onde se faz, por exemplo, a aguardente, a grapa na Europa, é feita a partir de uma última prensagem destes mostos, o lagar da cruz, o refúgio do coração na área. Esta é forte, entre aspas, porque o coração, ou melhor, o espelho, é a vaidade. O espelho é uma desnecessidade que, no entanto, aqui o espelho serve para refletir a verdadeira, a vera imago cordis, as 5 chagas. E, por fim, o coração sepulcra-se
naquilo que é, digamos, a eternidade, aquilo que é o último lugar do coração, a união plena, mística, a esperança pascal. Bom, eu vou terminando, gostava só, há pouco falei do Vierrix, do Cor Jesus Amanti Sacrum, uma obra que também foi muito importante. São as duas magnas obras com os Pia Desideria do Hugo. Resumindo e concluindo, o Schola Cordis é uma obra, portanto, fundamental, teologicamente, historicamente, do ponto de vista artístico. É uma das obras referentes para todos os tratados de imagem que o barroco erudito do norte da Europa, o barroco de uma Europa católica, onde existem tradições um pouco mais livres, um pouco mais dinâmicas do ponto de vista da erudição associada à arte, que terá uma plasmagem, uma aplicação duradoura, fantástica, fora do comum, na trajetória do próprio mundo artístico. Mas, mais do que tudo, é uma obra importante do ponto de vista filosófico, do ponto de vista daquilo que é uma espécie de emblema, um coração de reaproximação do crente, da ovelha tresmalhada, das metáforas bíblico-pastorais da época, daquilo que são as dinâmicas históricas. O coração é, enfim, um caminho, um itinerário para Deus. Agradeço a vossa compreensão e peço desculpa, como dizia o Camilo Castelo Branco, sinceramente não sei livrar-me deste vício das divagações. Obrigado. Disse que os beneditinos ensinavam a ver a hora, mas ele não é beneditino. Isso no início temos muitas coisas em comum, mas também já dá para ver que temos muitas coisas em comum. Temos um livro fantástico, até caiu aqui, um livro fantástico do Vitor, que está aqui, recém-publicado. Acho que posso falar sem microfone, acho que dá para ouvir bem. Não sei se eu... Não, acho melhor sem. Não sei. Com microfone. Eu não tenho muita familiaridade com essas coisas, não. 45 minutos é muito pouco tempo para falar tudo isso, né? Teria que ser um curso de pelo menos 6 meses. Eu queria fazer alguns comentários sobre a Escola Cordis. Como eu já disse agora há pouco no início, eu também me dediquei ao estudo da Escola Cordis. Já venho estudando esse livro já há cerca de 30 anos, então já tenho uma certa paixão, uma certa familiaridade, uma certa paixão. Na nossa Casa da Livraria, nós temos o privilégio de termos 2 obras do Benedito Efiteno, uma Escola Cordis e a outra é a Regias Via Crucis, que está sob o cuidado de Dom João Evangelista, que está por aí, que já foi embora. É beneditino. Então, e nós teremos a oportunidade de ver esses livros na Casa da Livraria. Não podemos tocar, porque é obra rara, obra antiga. Já está de volta. Mas hoje nós temos também a facilidade de ver essas obras, porque estão todas disponíveis na internet. Na nossa coleção de obras raras, obras antigas, de obras raras da Casa da Livraria, são aproximadamente 15.000 volumes, e muitos deles, levando em consideração a proporção de todo o conjunto, muitos são relacionados à espiritualidade de Santa Gertrudes. Então, o que vincula essa obra de Benedito Efiteno a origem dessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que remonta à espiritualidade de Santa Gertrudes. E na Casa da Livraria temos vários livros sobre a espiritualidade de Santa Gertrudes.
O livro Escola Cordes é um comentário, não aos moldes atuais, é um comentário da regra de São Bento, mas é um comentário lá do estilo da época do século XVII, início do século XVII. Então, trata-se de uma exegese e de um comentário à regra de São Bento. Essa obra do Benedito Efiteno foi traduzida para 28 idiomas, lamentavelmente não para o português. Não. Acho que há tempo, né? Do Hilário. Eu não sei se enxergo melhor ou pior com os óculos. Uma coisa muito interessante que o Benedito Efiteno fala também nessa espiritualidade Escola Cordes, que a alma atua como um fogo no nosso corpo. A alma que atua no coração e que mantém o calor humano, que mantém a circulação sanguínea a partir do coração. E o que é a morte? A morte é exatamente a separação dessa alma. Quando a alma deixa de aquecer o coração, fenecemos e resta apenas cinzas, que é muito vinculado lá com a quarta-feira de cinzas, essa muita espiritualidade das cinzas, da imposição das cinzas. Então, vinculando a cinza, temos esse simbolismo do fogo, o fogo que aquece, o fogo que ilumina, que é luz, mas também é o fogo que purifica, que limpa os pecados. Os exercícios espirituais estão tratados como São Santo Inácio de Loyola, na verdade, é de um beneditino, a obra original é do Garcia de Cisneros, do Mosteiro de Montserrat, na Catalunha. São Santo Inácio de Loyola, quando foi fazer o retiro, na sua conversão, foi fazer o retiro em Montserrat, na Catalunha, então conheceu essa obra e depois os jesuítas acabaram publicando como se fosse prevalecendo, então, como uma obra de Santo Inácio. Mas, na verdade, ela remonta a uma obra beneditina. Uma outra coisa muito interessante na obra do Benedito Efiteno também, que não é o caso da Escola Cordes, mas é que ele, sendo um prior administrador, um prior sob um abade comendatário, ele faz uma publicação contra o regime do governo do abaciado comendatário e tem o apoio do abade dele. Então, propõe uma reforma da espiritualidade beneditina, agora sobre uma paternidade espiritual do abade, não mais sob um governo, sob o regime de um abade comendatário. A praga dos abades comendatários, Geraldo Coelho Dias. Teria mais algumas coisinhas para comentar, mas o tempo urge. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode. É no site. Qual a pergunta? Qual o nome do livro? Exercícios espirituais. Garcia Cisneros, já falei agora há pouco. Garcia de Cisneros. Abade do Mosteiro de Montserrat, na Catalunha. Mais alguma? Acho que mais uma. Dom José Abade José. O livro foi publicado em Portugal, em latim, ou nunca... Em latim, foi publicado em latim. O Escola Cordes, o que nós temos, foi publicado em Antuérpia, em 1663. Agora, foi publicado em vários países, em várias línguas. Em Portugal, não, nunca. Em português, nem em Portugal, nem no Brasil. Significa que a influência não foi tão grande assim em
Não sei, mas eu continuo a falar da nossa espiritualidade vinculada a Santa Gertrudes, aqui na nossa Casa da Livraria. Posso responder? Obrigado. É curioso porque em Portugal, onde temos... na Península Ibérica, há pouco, por acaso, falei da Espanha, falei do México, mas o melhor conjunto de influências do Schola Cordis está num convento franciscano, no Varatojo. Foi um convento fundado em 1470. Varatojo está a 120 km a norte de Lisboa e no claustro tem o Schola Cordis, grande parte das gravuras em azulejo, em suporte de azulejo. E é curioso que os franciscanos, como também existe depois diluído noutros conjuntos algumas das gravuras também em azulejos, também existem em Portugal em casas não beneditinas. Em Tibães existem alguns azulejos. Atenção que Tibães, na altura da Revolução, em 1975, havia caminhões com caixa aberta e muita gente a retirar os azulejos do claustro. Lembra-se perfeitamente muito bem que o claustro ficou apenas com 20% da cobertura a azulejar. E, de acordo com as referências de autores antigos, existiam vários emblemas retirados precisamente da Schola Cordis. Agora, no Varatojo, em Santo António do Varatojo, Torres Vedras, aí sim temos um conjunto mais impressivo da influência do Schola Cordis. Muito bem, vamos fazer um intervalo para um café de 5 minutos, porque o próximo a falar sou eu.